São línguas ardentes, pois amor é comunicação, e é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Só quando nós vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem, que diz a música, né? Então, esse Pentecostes, né, que vem vinda do Espírito Santo, nós estamos vivendo liturgicamente esse momento, né, que vai da Páscoa até os 50 dias até Pentecostes, né? Onde eles falam da alegria que foi dessa tomada de consciência de que o Cristo não tinha ido embora. Ele estava presente e continua no meio de nós. Então, quando nós estamos unidos, é que o Espírito Santo vem. E eles estavam unidos e se entendiam, né? Mesmo pessoas de outras línguas, eles conseguiam se entender porque era a linguagem do amor. Logicamente que o escritor bíblico, ele vai carregar nas palavras, dizer línguas de fogo, né, para dizer como foi maravilhoso. Se fosse um pintor, iria carregar o pincel no vermelho, no fogo, né? Mas, na realidade, é uma tomada de consciência de que o Cristo
que está presente principalmente na partilha do pão. Então, que nós estejamos sempre unidos, em paz, para que o Espírito Santo possa iluminar nosso dia, nossa família, nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, nós vamos falar sobre o período da patrística, né? Que foi um período que os padres começaram a escrever, né? Desde esse momento maravilhoso de Pentecostes. Então, quem foi Jesus? O que ele disse? Quem é Deus? Quem é o Espírito? Então, surgiram muitas heresias, como nós vimos na aula passada, que são as ideias desencontradas, né, a respeito de quem era o Cristo, que eles não tinham condições de compreender, assim como nós hoje também temos muita dificuldade de compreender tudo isso, né? Então, eles começaram a escrever, né? E hoje nós vamos ver os padres que fizeram isso. Então, as profissões de fé clássicas do cristianismo, elas começam com uma declaração de fé em um Deus único, Criador do céu, da terra, do Deus uno, né, Criador. Então, isso é um pano de fundo e a premissa disputável da Igreja. Então, os primeiros santos padres estavam plenamente conscientes de que esta colocação, né, marcava uma linha divisória entre o paganismo e o cristianismo, né? Então, esse período patrístico é um momento significativo para o desenvolvimento do pensamento cristão, sendo um marco decisivo na evolução da doutrina cristã. Próximo. Então, o termo vem patrística, né, vem da palavra latina pater, que é referente ao pensamento dos pais da Igreja. Os ramos teológicos dos pais da Igreja foram dos anos 100 aos 310, né? Depois formaram o período de 310 a 451, e depois de 451 até 787. Então, nós chamamos esse período da patrística, né? Que eles se empenharam, né, para que a Igreja tivesse uma doutrina, não se perdesse todo esse aprendizado, todo esse ensinamento, e que ficasse claro o tema da Trindade. Próximo. Então, nós temos os padres apostólicos, né? Então, foram aqueles que escreveram, né? Os continuadores, eles foram continuadores dos apóstolos, entre os anos 80 e 150. Então, eles ouviam o que os apóstolos falavam, né? Os discípulos todos, e foram estudando a partir disso, né? E com relação a uma doutrina da Trindade, no sentido estrito, não há sinal, embora a fórmula ternária da Igreja já tivesse deixado a sua marca, né? Então, ainda não havia o termo Trindade, né, formado, mas já havia as colocações. Pronto. Então, Policarpo, no século II, mais ou menos nessa época, ele foi bispo de Esmirna e discípulo imediato de São João Evangelista, né? E juntamente com Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, então é considerado um dos 3 principais padres apostólicos. E a única obra sobrevivente atribuída a ele é a Epístola de Policarpo aos Filipenses, que é uma carta
muito, muito bem escrita, né? Que relata pela primeira vez, relatada pela primeira vez por Irineu. Nossa. Policarpo, nos vitrais das igrejas, né? Então, o Santo Inácio também escreveu nos anos 110, ele foi o terceiro bispo de Antioquia, depois do apóstolo São Pedro, o qual, antes de transferir-se para Roma, tinha sido o seu primeiro bispo. Então, durante a perseguição aos cristãos, no tempo do imperador Trajano, a ser entregue, ele foi entregue às feras no Coliseu. Então, eles eram muito perseguidos, mortos de formas assim, terríveis. Né? Mas eles não deixaram de escrever e falar o que pensavam sobre a Trindade. Próximo. Eles mostram até Santo Inácio com os leões, né? Os pintores imaginando a cena, né? Em sua viagem, né? Como prisioneiro, ainda no fim do primeiro século, ele escreveu 7 cartas, 5 das quais a diversas comunidades da Ásia Menor. Então, eles divulgavam o trabalho, tudo que eles escreviam, né? Demorava um pouco, porque até chegar nos lugares, né, as cartas, mas o assunto chegava, era divulgado. Então, uma comunidade dos cristãos de Roma e a outra, a Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, e discípulo também de São João Evangelista. Nossa. Olha, pela leitura das cartas de Santo Inácio, que o centro do seu pensamento é Cristo Jesus. E assim ele fala muito mais de Deus Pai e de Jesus do que praticamente do Espírito Santo ou da Trindade. Mas ele já fala de um Filho de Deus, né, encarnado. E a fórmula ternária aparece 3 vezes nas cartas de Santo Inácio. Sois pedras do templo do Pai, alçadas para as alturas pela alavanca de Jesus Cristo. Alavanca que é a cruz, servindo-nos do Espírito Santo. Ele fala menos, mas fala do Espírito Santo também. Próximo. São Clemente. Vocês gostariam de ler? Quem poderia ler? São Clemente de Roma foi o 4º Papa da Igreja, sucessor de São Pedro, São Lino e São Cleto. Ainda no 1º século, escreveu uma carta aos cristãos de Corinto, de que se conservou o texto integral. Pouca coisa diz Clemente sobre a Trindade em sua carta aos Coríntios. Em 2 passagens desta epístola, porém, ele coloca as 3 pessoas juntas. Sim, já vai se formando, né? Alguém que leia? Alguém mais quer ler? Admite a pré-existência de Cristo antes da encarnação, já que foi ele que falou através do Espírito dos Salmos. Ele afirma que o Espírito Santo inspirou os profetas de Deus em todas as épocas, tanto no Velho como no Novo Testamento. Afirma o mesmo quanto ao Novo Testamento, ao atribuir ao Espírito Santo
algumas palavras escritas por Paulo. Admite, inclusive, o Espírito Santo ter inspirado a sua própria epístola. A carta de Clemente não menciona a questão das relações entre as pessoas da Santíssima Trindade. Sim, ele já percebe, né, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos, sempre estiveram juntos, né? Então, a pré-existência de Cristo, quer dizer, Cristo não nasceu só naquela época, ele já existia, né? Mas ele entra para a história quando vem para o meio de nós, né? Mas que ele já existia com o Pai e com o Espírito Santo. São Clemente. Depois vieram os padres apologetas, né? Os padres apologetas eram aqueles que já estudavam filosofia, né? Então tinham uma percepção melhor de todas as coisas, né? E completaram também, né? Foi isso na metade do século II, eles começaram a escrever para o mundo o pensamento filosófico mesmo. Foram criadores dessa linguagem trinitária. Nossa. Então, Aristides de Atenas, ele principia sua apologia com uma demonstração da existência de Deus, segundo o argumento de Aristóteles, baseado no movimento, né? Então, dizendo que o primeiro movimento foi Deus, né? Ele foi o primeiro, não precisou que ninguém o impulsionasse. Ele que deu esse impulso, né? Então, depois, todos os outros, porque nada se move sem uma ação, né? Então, a primeira ação foi a de Deus sobre todas as outras coisas. Então, era o pensamento aristotélico, né? E São Justino acreditava que pensadores gregos tinham tido acesso até aos livros de Moisés. Próximo. Então, Justino, já nos anos 103 e 165, ele nasceu em Flávia, na Samaria, início do século II, quando o cristianismo ainda se estruturava como uma religião católica. Ele foi o primeiro padre da igreja que sucedeu os padres apostólicos dos primeiros tempos. Sua contribuição para a visão trinitária é que aprendemos de Cristo e o primogênito de Deus, e que o Logos, do qual participa todo o gênero humano, o Logos, que é a verdade, que é a palavra da verdade. Então, é lógico que cada padre desse escreveu textos e mais textos, né? Se vocês quiserem depois pesquisar, vão ver quantas coisas escreveram. Mas eu peguei só a parte que falou da Trindade, né? E fiz essa síntese, mas são páginas e mais páginas, e bem interessante os escritos de todos eles. Vamos ser Justino. Próximo. Então, Tassiano, o sírio, lá pelos anos 120, ele nasceu na terra dos assírios, de família pagã. E educado na cultura grega, ele estudou várias religiões e se iniciou nos mistérios, né? Em 152, ele conheceu as escrituras cristãs e se converteu ao cristianismo, em Roma,
E ele encontrou Justino, frequentando sua escola, e se destacou como discípulo brilhante. Então, eles estudavam e se encontravam e falavam sobre esses assuntos, né? Trocavam ideias, né? Porque o que havia ocorrido foi algo de muito importante e que não tinha como não falarem sobre isso, né? Pois se nas ruas, nos pequenos grupos, era o assunto que fervilhava. Nossa, aí Tassiano. Depois Atenágoras, nos anos 177. Então, ele fez notar que, se tantas doutrinas religiosas diferentes eram toleradas no seio do Império, então seria justo que também o cristianismo fosse, né? Então, servindo-se de seus vastos conhecimentos na filosofia grega, né? Ele explicou que a fé cristã em um Deus único era semelhante ao conceito clássico da unidade de Deus. Então, ele dizia que foi possivelmente o primeiro a defender filosoficamente a Trindade, ao tentar demonstrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só ser. Então, foi o primeiro. Próximo. Eram homens que estudavam muito, liam muito. Na época, ficavam sentados o dia inteiro e alguns até tinham aqueles bancos de pedra com buraco no meio, para não perderem tempo, faziam as necessidades ali mesmo. Era uma coisa incrível, né? Mas isso acontecia. Principalmente mais para frente, Tomás Aquino, né? Acontecia isso de escrever tanto. Como hoje nós ficamos aqui no computador, às vezes horas e mais horas, né? Mas logo cansamos, né? E eles não, porque eles queriam escrever e passar aquela alegria, né? Daquele mistério que estava acontecendo. Então, a doutrina de Teófilo, tá, nos anos 80, da Antioquia, segue uma linha semelhante à de Justino, que o verbo não é filho de Deus, no sentido em que poetas ou romancistas relatam, né? O nascimento dos filhos dos deuses, porque os deuses nasciam, mas eles morriam, né? E o nosso Deus não morreu, Jesus Cristo permaneceu vivo. Então, mas no sentido das coisas tivessem existência, né? Deus o tinha como seu conselheiro, sua própria inteligência e pensamento. Nossa. Teófilo. Santo Irineu, já dos anos 202, ele foi bispo grego, teólogo, escritor cristão, que nasceu na província romana da Ásia Menor, a parte ocidental da Turquia, provavelmente Esmirna. Ele combateu heresias e escreveu o livro contra a heresia no ano 180 depois de Cristo. Ele ataca o gnosticismo, que nós já vimos na aula passada, né? E que representava uma série de ameaças para a igreja primitiva. Né? Iria distorcer aquilo que realmente é a Trindade. Próximo. Então, a visão de Irineu acerca da divindade é explicitamente
trinitário. O Deus da salvação é o mesmo da criação. Ou seja, não há senão um só Deus. Não é como nós vimos nas heresias, que o Deus de Jesus não era o mesmo, misericordioso, não era o mesmo Deus austero e bravo do Antigo Testamento, né? Aqui ele diz que o Deus da salvação é o mesmo Deus da criação. Ou seja, não há senão um só Deus. Ele afirma, mesmo antes de terem sido manifestados plenamente na economia, que foi a vinda de Jesus Cristo, né? Que as três pessoas estavam presentes desde a eternidade. Sua teologia acentua a dimensão salvífica da Trindade. Então, o ponto de partida é a Trindade econômica. Então, o ponto que se começa a entender a Trindade é a vinda do Cristo, né? Quando Cristo veio, que é filho de Deus, esse é o Deus é Pai, né? Então, depois morre, né? E deixa aquela mensagem maravilhosa de vida para todos. Então, ele entende que é o ponto de partida é esse, é a Trindade econômica. E na nossa igreja, né, começa nesse momento de Pentecostes. Então, todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, né, as cartas paulinas, tudo no Novo Testamento, tudo baseado na economia trinitária. Próximo. Santo Irineu de Lyon. Alguém quer ler? Oi? Orígenes é um eminente representante da escola de Alexandria. Designa a teologia marcada pelo platonismo, pela exegese alegórica, e na cristologia, pelo grande destaque à teologia do verbo. Para ele, a Trindade significa eterno dinamismo de comunicação. Não deve ser pensada como uma realidade em si mesma, mas como um processo de realização eterna. Deus, Pai dá origem ao Logos, Filho. Pai e Logos originam também o Espírito Santo. A Trindade é um dinamismo de comunicação. Sim. Não é um Deus estático. Um minutinho. Para, pega o gato aqui. Desculpe, mas o gato veio para a aula. Então, não é um Deus estático, como nós já vimos, mas um Deus de movimento, né? Se ele foi a ação primeira, né? Ele impulsiona todas as outras coisas. Agora, ninguém precisou impulsioná-lo, ele foi o primeiro. Então, é isso que essa conclusão que Orígenes chega, que é um dinamismo e uma comunicação, porque não é estático nele mesmo, né? Mas na Trindade, no Pai, no Filho e a ação do Espírito. Próximo. Orígenes. Tertuliano, dos anos 160 ao 220. Vem dele a palavra trinitas, trindade. É a fórmula que irá exprimir a fé verdadeira sobre Deus Trino, que até hoje nós entendemos, porque às vezes as pessoas vão à missa, participam, né, da igreja, mas elas não têm muita noção assim do que seria a Trindade, né? Se não é fácil para compreender, mas pelo menos esse mecanismo e da onde surgiram todas essas coisas, essas palavras, esse entendimento, né? Então, a maioria das pessoas não sabe,
Então, é importante a gente aprender e também contar para outros, né? Para que as pessoas fiquem mais esclarecidas sobre a importância de Jesus Cristo. Então, Deus Trino, né? Uma substância em três, é da mesma substância. Não é cada um de uma substância. São os três a mesma pessoa. Então, para ele, a unidade por si mesma faz derivar a trindade. Deus não é simplesmente um, mas uma realidade em processo constituído, uma segunda, terceira e terceira pessoa, que faz parte da sua substância e de sua própria ação. Então, substância é o que responde pela unidade dos três. Pessoa demarca e distingue, né? Quando diz pessoa, é uma pessoa ou outra. Aliás, esse termo, pessoa, eu tenho aqui um autor, que é Lívio Fonzaca, que ele diz que esse termo, pessoa, não é um termo muito bom ainda para se explicar, né? Porque pode se confundir, mas que a teologia ainda não descobriu um outro termo que ficasse mais entendimento. Então, a impressão que dá é que nós vemos três pessoas assim, como nós, né? Então, é um termo que ele não explica muito, mas que, infelizmente, é esse que temos até atualmente. Nenhum teólogo ainda conseguiu um termo melhor para explicar, né? Então, é uma substância em três pessoas. Próximo. Depois, Hilário de Poitiers, em 367, para ele, o caminho da salvação começa não só com o nascimento de Jesus, mas está atuante no Antigo Testamento e chega a seu cumprimento no acontecimento único da encarnação. Então, Hilário fala pouco do Espírito Santo, sendo a sua teologia rica no aspecto salvífico, no aspecto da salvação, que o Cristo veio para nos salvar, que o Deus veio morar conosco, a economia, né, para nos resgatar. Então, ele se torna humano para nos santificar. Essa é a ideia de Poitiers. Próximo. Então, São Basílio da Cesareia, nos anos 330. Ele era irmão de Gregório de Nissa e amigo de Gregório de Nazianzeno. Então, Basílio defende a igualdade perfeita do Filho e do Espírito Santo e do Pai. E deve ser com o Pai e com o Filho igualmente numerado e glorificado. Então, os três são perfeitamente iguais. Um não é maior que o outro. E é um só Deus. Então, ele recolheu a herança de Atanásio, de Alexandria, e se apoiou na autoridade do bispo de Roma para tentar debelar o erro dos arianos, né? Quer dizer que Arian dizia que um era maior, outro era menor, né? Então, foi uma luta para se conseguir que esclarecesse esse entendimento, né? Próximo. Atanásio da Alexandria. Quem lê? Quem pode ler?
Atanásio não era um teólogo especulativo, como ele mesmo afirmou nas suas primeiras cartas a Serapião. Se agarrava à tradição, ensinamentos e fé proclamadas pelos apóstolos e guardadas pelos padres. Ele defendia não apenas que o Filho de Deus era consubstancial com o Pai, mas que também o era o Espírito Santo, uma ideia que teve grande influência no desenvolvimento de doutrinas posteriores sobre a Trindade. Outras cartas a Serapião trataram da divindade do Espírito Santo, numa polêmica contra os macedonianos, e uma carta a Epíteto de Corinto, na qual Atanásio antecipa a controvérsia futura sobre a humanidade de Jesus, né? Então, também houve aquela discussão de que se Jesus era 100% humano, ou se era diferente de nós, era Deus, então não podia ser a mesma coisa, né, que os humanos, né, mas isso ficou depois esclarecido também nos concílios que nós vamos ver na próxima aula. Próximo. Então, Gregório de Nazianzeno, também dos anos 389, 390. Segundo Gregório, o Pai é sem princípio, não gerado ou inacessível. O Filho é o gerado sem princípio. O Espírito Santo é quem procede do Pai sem ser gerado. Então, o Deus, nós sabemos, sempre existiu. Existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Cristo encarnado, ele foi gerado por Deus, por suas entranhas, foi gerado, sem princípio. O Espírito Santo é quem procede, vem do Pai, né, sem ser gerado. Então, o Espírito, quando você inspira e solta, é a expiração. Então, esse é o Espírito, é esse sopro que expira. E é o Espírito de Jesus também inspira. Não só Deus, como Jesus. Né? Dá para entender? É difícil falar do Espírito porque nós não vemos, né? O único que a humanidade pôde ver foi Jesus Cristo, como homem, né? Matéria como nós, né? Mas Deus. O Espírito e Deus fica um pouco difícil, né? Porque nós sentimos essa presença de Deus, nós não o vemos. Mas é o Espírito do Pai e do Filho. Isso está no nosso credo, né? Depois nós vamos ver também. Próximo. Gregório, acompanhado pelo João Crisóstomo, à esquerda. Então, Gregório de Nissa, nos anos 395, ele foi considerado um dos maiores. Ai, meu Deus, um minutinho só. Vai para lá.
Desculpem, mas é que o gato, quando ele acorda, ele vem atrapalhar a aula. Então, foi considerado o Gregório de Nissa um dos maiores filósofos cristãos do período patrístico. Para Nissa, as pessoas divinas não são criadas, e nisso não há diferença entre eles. Então, as propriedades que distinguem as pessoas são, para o Pai, o não gerado. O Pai não foi gerado. Para o Filho, o ser o único que foi gerado. Para o Espírito, não gerado e nem criado. É expirado. Né? Os três são um só Deus, uma essência, e três hipóstases. Hipóstase são pessoas, né? Porque depois vocês vão ouvir essas palavras por aí vocês já estão sabendo. Hipóstases são pessoas, então são três hipóstases e uma essência. Né? Eles são da mesma matéria, se é que se pode dizer matéria, né? Da mesma substância. Próximo. Então, agora chegamos em Santo Agostinho. Eu queria saber se vocês assistiram, conseguiram assistir o filme. Sim. Sim, quantos que assistiram? Sim, eu assisti. Eu assisti um pouco, não dei conta de assistir tudo, mas eu quero assistir o resto. Sim, sim. Agora eu vou falar um pouco de Santo Agostinho, depois vamos discutir aí sobre o filme. Bom, Santo Agostinho, dos anos 354 a 430, né? Deus, no sentido absoluto, ele não é Pai, mas Trindade. Ele acha que não é Pai, mas é Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele afirma que a Trindade é o único Deus verdadeiro, e o Deus é Trindade. Então, ele procura articular conjuntamente a unidade e trindade. A unidade é da substância divina, essência ou natureza. São da mesma essência, né? Que coexiste em cada uma das pessoas divinas. Por isso, as três são consubstanciais. Consubstanciais quer dizer da mesma substância. As três pessoas são três relações que coincidem com a substância divina. Então, ele age de maneiras diferenciadas, mas é a mesma pessoa. Um não discorda do outro. Né? Por exemplo, eu sou Davina, sou professora aqui na aula, sou mãe de 2 filhas. Né? Quando eu sou a professora, eu não vou discordar da Davina. Né? Quando eu sou Davina, não vou discordar de ser mãe, mas o campo de atuação agora está sendo aula, professora. Né? Em outro momento, é mãe. Né? Outra, eu sou Davina. Então, é mais ou menos isso. Um não discorda do outro. E da mesma substância. Então, é uma pequena analogia, é o mais próximo que eu consegui encontrar, né, para explicar isso. Não sei se ficou claro.
Então, elas são três sujeitos respectivos, quer dizer, que dizem respeito um à outra e estão relacionados entre si. A Trindade é o único Deus verdadeiro, porque ele buscava a verdade, né? Quem assistiu o filme. Quem não assistiu ainda, procure assistir. Eu já assisti várias vezes, e cada vez que eu assisto, eu quero assistir novamente para entender melhor a cena, né? As palavras, né? Que ele é bem fiel ao que aconteceu realmente, né? E depois nós temos o próximo, que é o Tomás Aquino. Tomás Aquino eu vou deixar para falar na próxima aula. Tá? Deixar para a próxima aula, a gente coloca esse novamente. E agora, encerrando aqui, nós vamos comentar sobre o filme. Tá bom? Você quer que feche? Pode fechar. Então, vocês gostariam de comentar algo que acharam interessante no filme? Ou acharam tão difícil quanto a Trindade? Quem gostaria? Eu admirei Oi, muito Ângela. a mãe do Santo Agostinho, porque ela, assim, o marido já era uma pessoa difícil, o filho tornou-se difícil, ela fez de tudo para ajudar o filho a realizar um sonho, e o filho, porque ficou cada vez mais rebelde, né? Porque a atitude não era tão correta. Então, mas aquela mãe, a gente vê a sua fé como é tão grande, ela sempre rezava, chorava, suplicava a Deus, e assim vimos que depois o marido chegou a pedir o batismo na hora da morte, e o Santo Agostinho, aos poucos, também começou a se encontrar com Deus. Somente eu vi o filme, a primeira parte até o final. A segunda parte eu vi até chegou a hora de participar da aula, então eu parei onde a mãe do Santo Agostinho morreu, naquele acidente. Mas não sei se morreu de verdade, porque eu não continuei a ver o filme, mas eu gostei. Não é à toa que é Santa Mônica, né? Sim. Santa Mônica. Agora, tem uma coisa, o Santo Agostinho lá tem olhos azuis, claro, né? Mas Santo Agostinho era negro. Então, fizeram o filme ele é branco, mas ele era negro. Então, quando eu disse que ele era negro, uma vez Eles me eram disseram, africanos, né? mas a mãe é branca. Mas eu falei, mas e o pai? Não se sabe, né? Se foi no filme, mas que ele era negro, né? As pesquisas. Da Argélia. Sim. Da Nigéria. Mas Agostinho também se converteu quando morreu o filho dele, não foi? Agostinho teve um filho. E quando esse filho já estava grandinho, esse filho morreu, e Agostinho ficou tão triste, tão acabrunhado com a morte do filho, que foi a partir daí também que ele se converteu, claro, junto com a oração e a luta da mãe, né, Mônica? Não tem essa parte também? Eu não vi, eu vi esse filme já faz muito tempo, dessa vez eu não vi, não.
Ah, tá. Então, a importância da mãe, né? A mãe que nunca desiste do filho, assim como o Deus que é pai e mãe também nunca desiste de nós. Graças a Deus. Porque foi muito importante. A mãe foi fundamental na vida dele, né? Porque ele ouvia muito o que ela falava, refletia no bispo também, Ambrósio, né? Santo Ambrósio. E, então, foi muito bom isso, né? E a conversão dele, né? E as heresias da época. Qual que era a heresia? Alguém lembra? A heresia? Maniqueísmo. Ele era maniqueísta, que é o dualismo religioso, né? Que é o reino da luz e o reino das sombras, mas eles achavam que podiam se salvar por eles mesmos, né? Então, ele se uniu a essas pessoas e cometeu barbaridades sexualmente também, ele errou muito. Por isso que muitos dizem, mas o Santo Agostinho foi responsável por entrar muito pecado na igreja, né? Então, mas também, se nós formos analisar pelo lado de Santo Agostinho, né? Ele errou muito. Então, quando a pessoa erra muito e se arrepende, ela tem horror às coisas erradas, né? Ao pecado. Então, por isso que ele carregou muito nessa questão do pecado, ele escreveu todos esses livros. Eu tenho aqui, ó, a Trindade de Santo Agostinho, é muito bom. Não li todo ainda, mas porque ele é bastante complexo, né? Então precisa ler várias vezes a mesma página para entender. Mas escreveu. E aqui ele escreve também sobre as confissões, onde ele fala dos pecados, né? Ele fala dos pecados dele, da infância, do arrependimento. E tem mais outros aí, que agora não me lembro o nome, mas vários livros que ele escreveu. Então, ele vivia procurando a verdade, porque diziam, você tem que fazer as coisas sempre para o lado da verdade. A mãe vivia falando sobre isso, né? Então, o bispo Ambrósio fala para ele que não é ele que procura a verdade, é a verdade que o procura, porque a verdade é Deus, né? Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a verdade, a vida. Então, ele fala, é a verdade que te procura, né? Até ele entender, né? Porque a verdade é uma viagem, então, para dentro de si, né? A pessoa viaja para dentro de si, porque nós sabemos muito bem o que é verdade, o que é certo, o que é errado, né? Se nós fazemos errado, é porque queremos, né? Somos livres para errar e consertar e pedir perdão também, e mudar o rumo das nossas vidas, né? Então, ele vivia perturbado com tudo isso, né? Quem mais vai falar alguma coisa sobre o filme que observou? Então, ele estudou, ele estudou o Macróbio, né, em Cartago, porque ele queria ser advogado. Mas ele era um advogado que tinha uma oratória maravilhosa, né? Mas era para defender o rei, né? Que era o Deus verdadeiro para todos ali que pensavam. E quando ele descobre
essa verdade dentro dele com o sofrimento, né? Porque a pessoa que toma um rumo errado na vida, ela sofre muito, né? Então, foi com a dor que ele encontrou Deus, né? Não foi pelo amor, foi pela dor. Então, ele se arrepende e vai, acompanha o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio. É muito, muito bonito o final, quando ele se arrepende, né? Que mais? Eu acho que a maioria não deve ter assistido. Quantos assistiram? Eu assisti. Oi? Eu assisti um pedaço, uma parte. Uhum. É porque, é assim, eu já assisti várias vezes, cada vez que eu vou falar sobre o filme para os alunos assistirem, eu assisto novamente, porque a gente esquece, né, os detalhes, lembra assim num todo, mas os detalhes a pessoa não lembra. Quem sabe Eu no também feriado assisti. você... Só faz E uma o que metade, eu... porque eu vou para a segunda parte. Sim. Quem sabe agora no feriado vocês conseguem melhor, né? Porque quando vai assistir para comentar, precisa assistir, às vezes parar o filme, anotar alguma coisa, né? Porque senão não vai lembrar na hora de falar, né? Mas ele mostra bem como era... Oi? Assisti um pouco, Ciro não assisti, mas conheço muito bem a vida de Santo Agostinho. Ah, sim. Quer falar alguma coisa, Ciro, sobre a vida de Santo Agostinho? Você leu Não, algum... é muito mais assim um comentário a respeito do que estão falando sobre o vídeo. O vídeo deve ter sido muito legal. Eu não assisti, vou procurar, vou tentar assistir. Mas a história de Santo Agostinho ela é muito, muito interessante, né? Não apenas dele, mas de todo o seu entorno, desse contexto familiar, a existência desse filho, ou seja, é uma pessoa extremamente interessante para ser estudada, porque ele vai de um polo ao outro ao longo da sua vida. Então, mostra um processo de conversão muito importante e que a gente precisa entender que não é simplesmente uma virada de chave, é um processo. Uhum. Sim. E na época era muito difícil, né? Não cair, né, também nessas promiscuidade, né, nessa vida. Parece que não havia muitas regras, né? Tudo, aquela lei de tudo pode, como estão querendo fazer hoje novamente, né? Outra coisa, Então, por que a mãe do filho dele não podia se casar com ele? porque era escrava. Era, Era escrava e ele não era, né? Então, não podia, como que ele ia casar com uma escrava? Oi? O conflito de consciência que ele tinha quando inocentou um homem e mais tarde esse mesmo homem mata a mulher e o filho vem cobrar isso dele. Achei essa passagem muito legal. Ele fica com a consciência. Aliás, ele tinha Fica sem muitas coisas, ação. sim, muitas coisas na consciência, né? De que ele errou e ele quis consertar. Escreveu tudo isso e que foi um conserto ótimo, porque é uma lição para todos nós, né? Os livros dele, as palavras, o estudo que ele fez. Ele mostra até
o tubinho da tinta, né, que o Santo Ambrósio dá para ele escrever, porque ele tinha uma boa oratória, ele escrevia bem, ele era um advogado, então ele tinha essa condição. É como São Paulo também, né? São Paulo tinha uma oratória muito boa, escrevia muito bem, então parece que Deus escolhe as pessoas certas, né, para aquela mensagem que ela tem que deixar, né? E precisava de uma pessoa nesse momento, né? E os padres todos que eu falei, aí foram todos muito importantes também, deixaram as suas mensagens. Mas eu peguei esse Santo Agostinho, porque tinha mais coisas para falar, né? Tinha o filme, né? Mas todos os outros também tiveram, nem todos tiveram essa conversão, né? Que ele teve, Santo Agostinho, já estavam no caminho correto, né? Mas ele é um dos que precisou de uma transformação muito grande. Então, por isso ele combate muito o pecado, ele tem horror ao pecado. E nós devemos ter horror também, né? E Deus também tem horror ao pecado, não ao pecador. O pecado. Sim? Pode falar, sim. Professora, só para confirmar, o conceito do pecado original foi proposto por Santo Agostinho, não é verdade? Agora eu não estou bem certa se foi ele, parece que foi um outro. Mas ele sabe que o pecado original é o pecado das origens, isso ele disse, mas não sei se outros antes também comentaram, precisaria procurar. Obrigado. Mas é o pecado das origens. Porque ele, logo de cedo, desde criança, ele já cometia erros. Então, por isso, ele diz, olha, é um pecado humano mesmo, das origens do ser humano. Então, por isso que ele enfatizava muito isso. Mas não sei se outros também não chegaram a essa conclusão antes. Professora, eu coloquei uma outra pergunta um pouquinho antes, a respeito do estudo dos Santos Padres. Você chegou a ver? Não vi. Eu vi que tinha umas ali, mas não deu tempo de ver, ela sumiu daqui. Então, se a senhora me permite, deixa eu repeti-la. Podemos dizer que o estudo dos Santos Padres da Igreja também precisa ser feito à luz do que conhecemos hoje? Ou seja, não podemos lê-los de forma literal, mas sempre de uma maneira interpretativa. Essa é uma visão adequada? Temos que interpretar, sim, porque eu dei uma passada, assim, só no principal que eles disseram, mas a explicação de tudo isso é bem mais intensa, sabe? Precisa ler bastante para entender melhor essas frases que eu coloquei, né? E não são fáceis. Mas a gente tem que interpretar, sim, pensando no hoje também, né? Porque elas podem, de repente, precisa se fazer uma releitura, né? Uma reinterpretação do que ele diz, né? Mas que serviram na época para formar a doutrina cristã. Então, muitas coisas conservam-se até hoje. Mas, por exemplo, do pecado, né? Santo Agostinho era muito rígido com isso, né?
E a igreja também já foi muito rígida por essa questão de pecado, tudo era pecado, tudo, né? Mas nós também temos essa consciência, né? Do que é pecado. É por isso que, antes da confissão, sempre fala, olha, você precisa pensar nos seus pecados, nas coisas que você não andou fazendo muito bem, antes de se confessar. Porque você tem que entrar dentro de si e analisar, né? E muitas vezes sabemos até no momento que fazemos, né? Mas parece que, de uma maneira geral, o pecado é aquilo que não é correto, né? Com as pessoas. Tem que ter aquela empatia, olha, eu fiz isso para fulano, o que iria acontecer se aquele fulano tivesse feito isso comigo? Né? Temos que sempre fazer isso na vida. Nas pequenas coisas. Sim. É que senso comum é um artigo em falta ultimamente, né, professora? Mas são pecados assim que eu me lembro quando eu ia confessar, que era criança, né? Eram cada pecadinhos assim, não eram às vezes nem pecado, eram coisas de criança, né? Mas a gente tem que exercitar isso sempre para saber o que é certo e o que é errado. Quando Caim matou Abel, e ele saiu, foi expulso do paraíso lá, não foi que Deus pôs um sinal na testa dele, né? Quer dizer, tem que ter a consciência, você tem que saber que você errou, você matou, né? Então, nós temos esse sinal no coração, e nós deixamos de lado. Cada vez mais parece que estamos deixando de lado isso. E as novas gerações também não se preocupam muito com o que vai acontecer com o outro. E esse exame de consciência, né? A pessoa tem que ter, exercitar, e todas as noites, eu costumo fazer isso, porque senão fica acumulando muito de uma vez, né? E aí fica difícil de analisar. Então, será que eu fiz certo isso? Será que não deveria ter feito de outra forma? Coitada da pessoa, não devia ter feito isso. Né? Porque nós temos essa tendência dessa origem de pecado, né? Nós temos essa tendência. Então, é ótimo fazer essa avaliação, né? Ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, as pequenas coisas. Eu me lembro uma vez, uma filha minha trouxe uma borracha da escola, uma borracha interessante. Olha, mãe, que eu trouxe de lá da escola. Eu falei, como você trouxe? Estava lá no chão, eu peguei, né? Então, mas eu falei, não, você leva e pergunta de quem é, porque não é sua essa borracha. Essa borracha você pegou, né? De outra pessoa. Então, quer dizer, se você não corrige ali, naquela... Você fala, a criança nem sabe disso. Sabe sim, ela vai lembrar. Né? Minha filha lembra até hoje. Ela falou, fiquei tão preocupada que eu fui devolver logo. Eu pensei que pudesse. Não tem noção, né? A criança não tem noção. Mas isso vai passando, vai tomando forma para a vida adulta, né? E aí fica aquela pessoa, entre aspas, pecadora, pode até usar outro termo. Pode falar. A gente está meio tagarela hoje aqui, eu e a Carminha. Eu não sei se a gente está adiantando o assunto, mas uma dúvida que sempre surgiu para nós, e aproveitando que estamos falando em Santíssima Trindade, e pecado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Que a gente lê na Bíblia que é o tal do pecado que nunca vai ser perdoado. Pode nos ajudar nisso? O suicida, né? Ele está destruindo a própria vida, né?
do Espírito Santo, porque nós somos o vaso de barro que dentro guarda um tesouro. Então, o nosso corpo, ele é o vaso de barro que guarda o Espírito, né? Então, nós estaremos destruindo a possibilidade do Espírito poder tomar o rumo, né, a vida. Então, você destrói. Então, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Hoje, antigamente, não se rezava para aquela pessoa suicida, né? Olha, ela suicidou-se, então não tem missa de 7º dia, não tem perdão, não tem, né, não se rezava. Hoje, ninguém pergunta assim isso, celebra-se a missa, porque a gente não sabe o que se passava na cabeça daquela pessoa, alguma perturbação, porque para a pessoa chegar a esse ponto é porque ela perdeu a noção, ela se descontrolou a tal ponto que fez uma coisa assim, enlouqueceu. Né? Então, a gente cai no campo mais da psicologia. Cadê a psicóloga aí? Quem que é a Professora, Alessandra? estou aqui. Então, quando há um suicida, assim, a gente tem que pensar no campo da psicologia, né? O que pode estar acontecendo? E você disse isso. Muita coisa, mas de fato a pessoa está num extremo, às vezes até um pouco fora da realidade. Mas a gente também sabe quando a pessoa, às vezes sofrimento mesmo real, às vezes sofrimento de angústia do emocional. Mas a gente sabe de alguns casos, por exemplo, acho que na época da ditadura, ou outros episódios que a pessoa estava sendo tão torturada que não aguentava mais o sofrimento, não que desejasse morrer, mas não aguentava, né? Então, a gente tem que pensar que Deus é misericordioso, agora já indo para o seu lado, né? Mais da sua área, né? Mas uma coisa que se nota, por exemplo, as pessoas, antes do suicídio, elas, de alguma forma, elas tentam não se matar, né? Por exemplo, o CCV, isso não é pensado, isso às vezes é inconsciente. Aquele centro de valorização da vida, aquela chamada telefônica é uma ferramenta anti-suicida. O suicida, às vezes, tenta conversar com alguém para tentar se segurar. Alguns casos de enforcamento, quando vão analisar o corpo da pessoa, no pescoço encontram arranhões. Então, talvez, ou pelo próprio sufocamento, a pessoa tenta tirar a corda no final, como um último desejo de arrepender, né? Sim. Enfim, o que a gente sabe é que a pessoa não está bem mesmo, né? E se a pessoa estivesse bem, não se matava. Claro. Tem um Frei Tito, não sei se vocês conhecem, dominicano. Ele foi torturado na época da ditadura, né? Era isso que eu estava tentando lembrar, eu acho. Frei Tito. Aí ele foi para a França, né? E aí ele, todas as vezes que ele ouvia dizer flower, que é em francês, né? Acho que em francês é assim, né? Flower, ele lembrava do Fleury. Então, ele ficava desesperado, ele não podia ouvir essa palavra, né? Ficava desnorteado. E aí ele fica tão desnorteado com tudo, com as lembranças que ele teve da tortura, que ele acaba se enforcando no chuveiro, naquele ferro do chuveiro, né? Então, na época, não se celebrava missa para ele, sabe? Para pessoas nessas condições. Ou se foi celebrado, foi muito em segredo, porque a igreja não permitia, né? E coitado, ele estava totalmente perturbado. O Frei Beto, que conta... Isso é verdade, professora. A pessoa às vezes pode ser normal, mas ela, no momento, ela tem um lapso de loucura mesmo, ela pode sair da realidade. Tá mesmo perturbada. Mas eu lembro, a senhora vai falar do Frei Beto, né? Mas eu lembro, quando eu estava pesquisando sobre suicídio,
O próprio São João Maria Vianney, ele acreditava na salvação dos suicidas ao ver uma esposa, uma viúva, né, chorando pelo suicídio do marido, e agora ele se perdeu. Ele falou, não, ele rezou Ave Maria, e Ave Maria o ajudou na última hora, né? Então, enfim, tem alguma coisa assim, né? O próprio São João Maria Vianney acreditava na salvação do Sim. suicida. O que é condenação para nós, condenar alguém, né, com o pecado, vendo do lado humano, nós condenamos facilmente as pessoas, né? Já para o lado de Deus, vendo por esse aspecto, como Deus pode ser assim? Não é, né? Deus é misericórdia. Deus é quando a pessoa não tem mais nem uma salvação aqui no mundo, no desespero, ela tem o pai e mãe, que é Deus, né? Então, quando nós morrermos, nós fomos condenados, né, por isso, como que fica? Como fica a família, por exemplo? Jamais será perdoado, né? Então, uma mãe que tem um filho que jamais será perdoado por Deus, né? Então, Conceição, pode falar. Eu tenho meu irmão caçula, ele se enforcou, né? Aí, na época que ele se enforcou, aí tem que esperar a perícia, foi lá dentro de casa, no quintal da casa da minha mãe. E na época, né, tinha que esperar a perícia e tal, e os policiais entraram, e minha mãe colocou uma cadeira na frente do caminho dos policiais e falaram assim, meu filho não vai tirar daqui antes do padre vir. Então, ela não deixou levar ele de lá enquanto o padre não chegou lá. Eu tive que tirar o padre de um encontro de casais para levar lá. Eu acho assim, na concepção da minha mãe, eu acho que ele foi perdoado, porque, nossa, minha mãe sofreu demais, mas sofreu muito mesmo. Aliás, acho que até o dia da morte dela, ela estava sofrendo por esse filho, né? Então, é que nem vocês estão falando, né? O sofrimento de uma outra pessoa, às vezes, vem o perdão através de outras pessoas, de outra pessoa que essa pessoa que morreu é muito querida para ela, né? Isso até hoje para a gente, né? Quando eu lembro dele, eu vejo ele pendurado ainda na corda. É uma coisa que a gente nunca esquece e que a gente está sempre pedindo por ele, pela alma dele, pelo caminho dele que ele seguiu, né? Eu acho que o perdão é através de outras pessoas que tanto pedem por ele. Não, Eu acho que Deus é misericórdia. Eu concordo, professora, com essa misericórdia. Eu concordo com essa misericórdia, do meu ponto de vista, porque, gente, a pessoa estava doente nesse momento. Será que Deus vai condenar alguém que estava doente, que naquele momento não podia responder por si? Será que tudo que aquela pessoa viveu, tudo que ela amou, no momento que ela adoece da cabeça, o seu emocional está todo bagunçado, Deus vai condenar um filho, né? Com certeza essa pessoa estava adoecida, não conseguia mais saber o que fazer da própria vida. Não que não tivesse saída, mas ela não enxergava isso. Sim, o meu irmão estava depressivo, né? Então, quer dizer que... Ele estava meio fora da realidade, não era culpa dele. Eu acho que quando ele fez isso, não foi um ato proposital dele. Eu acho que ele estava num desespero doente, é que nem você falou, né, Alessandra? A pessoa está tão doente, está tão que não vê a verdade lá na frente. É verdade. Então, entendeu, Ciro? Esclareceu? Ciro? Com certeza. Muito obrigado, professora. Agora que eu fico na dúvida fui eu, mas puxando o ganchinho do Ciro. Eu conheço a frase assim, quem blasfemar contra o Espírito Santo, né? O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Que não haveria
perdão. Ou isso foi um jeito de escrever também, né? Que o pessoal era, sei lá, um jeito tão rigoroso. É xingar, né? Desprezar, né? Dizer coisas inverdades, né? Duvidar, sei lá. Não, eu acho que isso é algo assim parecido com coisas do Antigo Testamento, né? Que com o evento da vinda do Cristo misericordioso, por isso que o Pai austero, né? Daquela figura austera, ele vem morar conosco para dizer, olha, eu sou misericordioso com vocês, né? Então, é inadmissível, né? Esse tipo de não perdoar. Pode ser que alguma heresia, o Pavanelli? É muito difícil falar exatamente o que quer dizer esse texto, né? Mas blasfemar é ter algo dentro de si que fala mal do Espírito Santo. Quando eu falo disso, eu cito sempre o caso do Maluf, né? O Maluf fez o que fez, tudo o que fez. O repórter foi entrevistar um dia que ele estava em frente à Polícia Federal, tanto ele quanto a mulher dele falaram que Deus está sabendo de tudo que foi certo, tudo que foi feito. Então, mesmo tendo feito tudo aquilo que ele fez, ele não blasfemou contra Deus. Mesmo sendo todas as acusações que tem sobre ele, mesmo assim ele acredita em Deus, mesmo assim ele não está maldizendo o Espírito Santo, né? Porque, pelo menos no meu ponto de vista, seguindo o que está falando, é uma pessoa que ela não tem o mínimo de sentimento nem em relação ao Espírito Santo, né? Não está dentro dela, né? Não está dentro da pessoa. É igual você perguntar aqui sobre ajudar alguém. Bate uma vontade gigante dentro do coraçãozinho de cada um aqui de ajudar as pessoas. Então, a pessoa que blasfema com o Espírito Santo, acredito eu que isso não bate nela. Ela não tem piedade, né? Não tem compaixão, não tem nada disso. Isso é uma compreensão minha. A própria igreja fica muito dúbida sobre o assunto. E é lógico, né? Quando a gente está falando lá de Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho não acredita em Deus, não acredita, né? Porque, segundo ele, Deus não foi feito para se acreditar, né? Não é através do seu raciocínio que você vai chegar em Deus. Deus, você contempla. Você tem que contemplar a Deus, não acreditar. Então, essa é uma grande diferença, muitas vezes, de falar do Espírito Santo, né? A gente não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É uma cianda, eu acho que ela já falou para vocês, é uma cianda de amor. É um amando o outro. É a maneira mais fácil da gente entender. Então, isso na minha opinião, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é a pessoa não ter nada disso dentro dela, né? Piedade, misericórdia, compaixão, carinho e tudo mais. Uma pessoa, igual vocês estão falando aí, que não tem consciência e faz qualquer coisa, a pessoa que não tem consciência, ela não tem pecado. Não tem. Se você perdeu a consciência, seja por doença, seja o que for, você pode fazer o que for que você não tem pecado. E nem está sujeito à lei, né? Então, se uma pessoa que perdeu a consciência matar outra pessoa, nem pena ela tem, pelo menos no Brasil, né? Mas, independente disso, a igreja também interpreta assim, que uma pessoa que não tem mais consciência, né? Sei lá, teve Alzheimer, teve algum esquecimento, ela não tem pecado. Ela não precisa mais confessar, ela não precisa mais comungar, nada disso. Não tem sentido, inclusive, porque ela não tem pecado mais dentro dela. Então, sobre as blasfêmias, eu acho isso. Sobre o pecado, não. Isso é o que a igreja pensa mesmo. Então, eu acho que está mais ou menos ligado a isso. A inconsciência que traz essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eu vou falar mal, né, do Espírito Santo.
E isso não vale única e exclusivamente para a Igreja Católica, né? Isso vale para o povo de Deus, para todas as pessoas, né? Sim. Sim, isso mesmo. Eu achei interessante o professor falar da perda da consciência. Uma coisa muito interessante que isso pode acontecer na hora do suicídio. Então, então aí se liberaria do julgamento, né, da condenação. Teríamos aí uma pista já para a situação muito interessante. Não é a gente se portar com raiva e fazer alguma coisa, não. Mas tem pessoas que não têm consciência, principalmente se pegar as pessoas com Alzheimer, né? Ou algum problema de memória, até de nascença. Tem pessoas que nascem sem consciência. Essas pessoas não têm pecado, não têm. Né? É assim, por isso que eu sou dessa opinião, que é a misericórdia de Deus, que quando é a pessoa que tem que se perdoar, né? A pessoa que está consciente que fez alguma coisa, ela tem que se arrepender e se perdoar. Não é Deus que vai ficar ali, olha, você fez isso. Não, é uma coisa interna mesmo. Mas, é assim. Mas a igreja veio evoluindo nos anos, né? Nos séculos, e hoje já se pensa mais de uma forma mais amena, né? De você procurar para confessar, o padre não vai ficar lá te recriminando, você vai conversar, é mais uma conversa, né? Que a gente tem, ele não vai ficar te condenando, ele tem que ser misericordioso e acolher a pessoa, acolher o pecador, né? Porque naquele momento ele está precisando de alguém que ouça, né? Assim como a pessoa vai lá na psicóloga, ela vai contar uma série de coisas, ela também vai falar para o padre, e que ele vai falar umas palavras boas para ela. A psicóloga, no caso, vai observar mais a parte clínica mesmo, né? E também vai ser um consolo, porque a pessoa vai contar o fato. Quando você conta aquilo que você fez, diminui aquele aperto do coração, né? Que já é meio caminho andado. Mais alguma observação? Professora, só uma coisa lá do começo da aula. Que sinônimo a senhora me daria para quando fala da economia? Quando se fala dessa trindade econômica, o que quer dizer essa palavra economia aí? Economia é arrumar a casa, né? Então, Deus veio arrumar a casa. Né? A casa está tão bagunçada que precisa de 3, então, né? É a economia de Deus, né? Quando se fala, também tem a economia, que você vai arrumar o dinheiro, né? A situação do dinheiro, mas a economia, quando se fala de economia de Deus, é a vinda de Deus, né? Então, dizemos que Deus vem arrumar a casa. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. É que depois que eu misturo aqui com as outras coisas, eu não acho. Ó. Talvez a gente possa dizer que é a ação de Deus, né? A economia sacramental, é a ação de Deus por meio dos sacramentos. Seria isso? Sim. É assim, ó, que na tradição das igrejas do Oriente tinha um significado técnico, como parte da teologia que estudava a restauração da amizade entre Deus e o homem. Então, o homem errou e Deus veio para mostrar a forma correta, veio arrumar a casa, resgatar. Né? Então, é mais ou menos isso que é a economia. É uma junção da palavra oikos, que é casa, onomia, lei. Né? Então, veio a arrumar a casa. É que nós estamos acostumados a ouvir essa palavra economia em outra situação, né? Mas é essa da vinda
a kenosis, é a kenosis de Deus, é o aniquilamento de Deus, ele aniquila-se sem deixar de ser ele mesmo, sem perder nada dele, mas ele vem, né, sai das entranhas e vem para o meio do povo. Agora, Deus vem, não porque ele decidiu, olha, está bagunçado lá a casa, eu vou lá. Não foi assim. Deus, desde sempre, desde quando ele criou todas as coisas, ele já cria tendo em vista a sua encarnação. Porque nós temos, olha, o amor de Deus é ágape, que é o amor supremo. Depois nós temos o amor do filho. E temos o eros, que o Deus veio sentir o amor eros, que não é esse erotismo que a gente vê por aí, mas a sensação, o sentir, né? Sentir humano. Então, para Deus sentir na pele, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ele vem, mas ele já, né, sabia de todas as coisas, porque nada em Deus foi pensado depois. Tudo, ou então não seria Deus, né? Ele está sempre em movimento, né? Porque, por exemplo, digamos que Deus fosse como um jogador de bilhar, essas mesas verdes de bilhar que a gente vê nos bares aí, né? Então, ele vai com o taco e bate naquela bolinha. Mas ele bate sabendo para onde que vai, né? Pode surgir coisas que interrompam aquela bolinha, mas a ideia dele é jogar aquela bola naquele buraco. Então, Deus nos lançou na vida, no mundo, e ele está sempre presente, mas ele não nos impede, né? Ele tem um livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que queremos, mas, olha, você vai com essa finalidade. Então, não sei se foi um exemplo bom aí. Deu para entender bem, obrigada. E mais? Então, assistam novamente aí, se quiserem, o filme para a semana que vem, né? E aí, se quiserem fazer mais alguma pergunta, algum comentário, porque ele é muito bom. Você assistiu a Michele? Qual que é a filha do Jairo? A Michele. Você assistiu, Michele? Michele? Oi, professor, boa noite. Ainda não. Vou aproveitar o feriado. Aproveita, é muito bom. Ele é assim, meio longo, né? Então, eu mandei no Zap, dá para vocês assistirem bem. É meio escuro o filme, você precisa prestar muita atenção, porque ele faz assim, ele mostra o fim, né? Depois ele volta para o começo, quando é outro personagem, né? Tem aquelas mudanças, assim, não é um filme que começa e vai até o fim. Ele vai e volta, então você tem que ver bem os personagens que mudam, né? Mas é bastante interessante, mostra bem o contexto da época dos padres, né? Em que eles viviam. Tá bom? Vou assistir, sim. Obrigada. Por nada. Vamos encerrar, Pavanelli? Você quer falar alguma coisa? Não. Vamos sim. Não? Nem alguém quer perguntar? Tudo bem? Eu sei que foi meio cansativo hoje, porque não tem como passar os padres assim de outra forma, né? De uma forma mais dinâmica, digamos assim. É na leitura mesmo, né? Tá bom? Vamos